É isso, chegamos. Nesse momento são 5 horas mais 3 minutos. Esse é o programa Alternativa A, sempre nas tardes de sábado, levando arte, educação e cultura para você. Eu sou o Glauco Keller e na próxima hora, na sintonia da 102,1 FM, eu vou conversar com uma entrevistada super especial que daqui a pouco eu vou apresentar para você. Convido você também, você que está ouvindo a gente em 102,1 FM, pela sintonia da Rádio Universitária, para você vir para o YouTube. Lá no YouTube, em Programa Alternativa A e também em Glauco Keller, nesses dois canais, você pode encontrar essa super entrevista em áudio e também em vídeo. E claro, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais. A minha rede social é Glauco Keller, o Instagram em arroba, e arroba do programa Alternativa A é p.alternativa A. É isso, e hoje o papo é literatura. A bancada virtual do programa Alternativa A tem o prazer de receber a escritora, a romancista Babi Assete, que acaba de lançar o livro Senhorita Aurora. Ele está em minhas mãos e quem está acompanhando essa entrevista pelo YouTube já viu a capa do livro, é uma capa super bacana. E a Babi vai falar sobre literatura, sobre fazer artístico e, claro, dar alguns spoilers sobre o livro Senhorita Aurora. Babi, obrigado pela presença. Seja bem-vinda ao Alternativa A. Muito obrigada, Glauco. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, enfim, boa noite, todo mundo que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. As redes sociais têm isso, né, Babi? Como a gente não sabe que horas as pessoas vão assistir, a gente precisa dizer bom dia, boa Bom dia, tarde, boa boa tarde, noite. boa noite, boa madrugada. É a geração on demand, né? É isso Eu mesmo. falo, eu sempre brinco que eu sou de uma geração em que a gente tinha que esperar passar na TV o filme para poder acompanhar. Agora ficou mais fácil, né? Bem mais Babi, fácil. como é que é ser escritora? Como é que começou a escrita na sua vida? Desde muito cedo, Glauco. Eu sou uma apaixonada pelas palavras. Cara, assim, é muito louco, porque eu acho que é desde que eu me lembro, assim, desde que eu comecei a escrever, eu sempre amei as histórias. Eu tive a sorte de ter um pai que incentivou muito, assim, o processo de leitura, e ele começou desde muito cedo a ler contos de fadas para mim, e era um dos momentos assim que eu mais amava do dia, porque a gente lia todos os dias. Meu pai e minha mãe compraram um livrão que eu nem sei se existe mais, mas eram 2 ou 3 livros muito grandes de contos de fadas. E aí toda noite ele sentava e lia um conto. E ele é leitor, né? Ele é um leitor assíduo. E ele sempre amou escrever. Então eu tenho essa relação na minha vida de família desde muito cedo. E aí acho que também pelo incentivo, sei lá se a genética influi, né? Porque é engraçado, mas né, aquela história filho de peixe, peixinho é, e essa coisa dessa relação com a escrita na família, eu não tenho. Na família a gente não tem escritores como eu, né? Mas assim, todos escritores por amor, sabe? Não escritores de profissão. E meu avô, alguns tios-avós, todos muito envolvidos e apaixonados pela escrita. E aí, desde que eu me lembro, 8, 9 anos ali, 10 anos, rabiscando os primeiros livrinhos. A aula de literatura era a minha matéria favorita, eu amava estudar sobre literatura e amava também redação, escrever redação na escola era o ápice, assim, né, dos momentos de prazer nas aulas. Então, essa relação começou muito cedo comigo e com as palavras. Eu comecei a escrever poesia muito cedo também, e eu fui uma leitora de poesia durante muitos anos. Poesia era o meu gênero, assim, de leitura. Eu não lia romances, apesar de amar os romances, de até ler alguns romances e gostar muito. A poesia era onde eu
me encontrava ali na literatura, sabe? E com 14 anos eu escrevia muita poesia, gostava, tinha uma pasta de poesias. E o mundo era outro mesmo, né? Aquilo que você estava falando, que a gente não tinha horário que tinha um horário certo para você ver os seus programas, os seus filmes, e também não tinha computador, né? Então, eu, com 14 anos, tinha uma pasta de poesia, e essa pasta me acompanhou por alguns anos ali, dos 13 até os, sei lá, 15 mais ou menos, com todos os meus escritos, e eu escrevia ali diariamente, até que eu entreguei essa pasta para uma conhecida da minha avó que tinha uma editora, alguma coisa assim, eu conhecia pessoas de editora, e eu nunca mais vi essa pasta. E enfim, mas aí a minha relação com as palavras é daí, desde sempre. Eu sou Babi, apaixonada, eu amo. eu ia justamente te perguntar se você ainda tem esse material Não tenho, guardado, se você pensou em publicá-lo. Olha aí, se a pessoa que. Você lembra o nome da pessoa? Olha aí, é o momento de você fazer um pedido. Se essa pasta puxa. aparecer agora, seria muito legal, hein? Pois é, você imagina se essa pasta aparece? Eu não me lembro, a minha avó não lembra também, porque era um grupo do clube dela e se perdeu o contato e tudo bem, eu já desapeguei. Na época, assim, muito jovem, né? Eu senti, fiquei, poxa, como assim? Cadê? E nada. Mas é engraçado, né? Porque eu senti mais essa perda depois de adulta, sabe? E talvez até depois de publicar os meus romances, do que na época mesmo. Na época era uma coisa que eu escrevia muito para mim, então aquilo de pegar a pasta e mostrar para quem sabe. Eu nem sei se eu queria muito aquilo, se eu estava preparada para isso na época, sabe? E aí, quando sumiu, eu falei, que chato, acho que eu senti, claro, mas era uma coisa meio que, desapeguei, não sei, não fiquei naquele sentimento de tem que achar, naquele desespero. Acho que até por isso que não achou também, porque eu não fui muito atrás, né? Esse é o programa Alternativa A, levando até você em todas as tardes de sábado, arte, educação e cultura. Eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 102,1 FM da sua rádio universitária e também no YouTube, nos canais Glauco Keller e Programa Alternativa A. Hoje eu recebo na nossa bancada virtual a escritora, a romancista e também acabo de descobrir a poeta Babi Asset. Babi, você ainda escreve poesia? Muito pouco. Às vezes eu brinco assim nos romances, num trechinho do romance, sabe? Mas muito pouco. E é uma coisa que eu tenho saudades. Eu penso, assim, de vez em quando eu penso, acho que eu vou escrever um livro de poesia. E por não sei nem se para publicar, talvez sim, né? Porque hoje também eu publico tudo que eu escrevo, mas por paixão mesmo, sem pensar no Babi, amanhã. e quando você tá escrevendo, muitos escritores, quando estão escrevendo, não leem absolutamente nada. Qual que é o seu hábito? Você costuma ler, você lê poesia, você ouve música no período em que você está escrevendo? Eu gosto de ler sempre, eu não tenho dificuldade. Eu acho que tem gente que sente. É como se, de repente, o livro que. Eu já conversei com alguns escritores que me falaram exatamente isso que me falaram isso que você falou, que tem essa sensação, não gosto de ler enquanto eu escrevo. Porque, de repente, eu acho que a história que você começa a ler pode te desviar da história que você está criando, né? Mas eu não, eu nunca parei de ler enquanto escrevo, eu não tenho essa sensação de que a história que eu estou lendo, eventualmente, mesmo que eu venha gostar muito, pode tirar um pouco a energia, o foco da que eu estou criando. Ao contrário, eu acho até que às vezes a história pode inspirar, né? Trazer alguma inspiração ali durante a leitura, porque a gente se inspira durante a leitura. Você escreve, Glauco? Você é escritor, além de. Eu tenho um livro de crônicas publicado e estou escrevendo o meu. Eu tenho alguns contos, mas não publicados, e estou Uhum. escrevendo o meu primeiro romance.
mas eu me considero, Babi, eu falo cronista, sabe? A crônica, para mim, ela Uhum, vem naturalmente. A ficção, eu estou sim. mergulhando agora, e certamente o seu livro, o Senhorita Aurora, me ajudou muito, como tantos outros. Deixa eu te perguntar uma coisa, Delícia. Babi. Você falou que a sua descoberta pelo prazer da escrita se deu entre 6, 8, 10 anos de idade, por Sim, influência do seu pai, aí você passou a sim. escrever poesia. E em que momento você pensou que isso pudesse ser uma profissão para você? Em que momento você falou, poxa, eu acho que eu escrevi algo legal e eu vou ver como é, vou publicar? Eu me formei entrei em comunicação social para me formar em jornalismo por conta da escrita, né? Eu queria escrever, eu não sabia como na vida, assim, mas eu sabia que eu queria escrever de algum jeito. E aí no meio do caminho, eu fiz estágio, enfim, gente, faculdade, né? Você tem ali aqueles altos e baixos, a decepção, com alguns, né? Eu trabalhei em assessoria de imprensa e foi um trabalho bem maçante, né? Eu fazia clipping, passei mais de um ano fazendo clipping de assessoria. E ali eu falei, cara, mas não é isso que eu. Não é assim que eu quero escrever, né? Não é uma coisa tão engessada. Eu quero escrever de um jeito mais livre, usando a criatividade. E aí eu acabei me formando em publicidade, para fazer redação publicitária, pensando em fazer redação publicitária. É, resumo, óbvio que não rolou, eu fui trabalhar em marketing, porque é a vida, né? Redação publicitária ficou na ideia, acabei trabalhando quase 10 anos em marketing. E, e não é que eu não goste, eu acho interessante, acho que o marketing tem coisas muito envolventes e tem a possibilidade de exercitar a criatividade de várias maneiras, mas obviamente eu não estava ali encontrada com a minha essência, com esse amor, com as palavras que eu sempre tive, estava muito longe disso, né? Nesses 10 anos. E aí, Glauco, a escrita é algo que sempre me acompanhou de algum jeito, né? Então, mesmo nesses 10 anos aí de profissão de marketing, que eu fiquei mais afastada da escrita, vez ou outra eu pegava ali o computador e sentava, rabiscava, escrevia alguma coisa. E sempre com aquela sensação de que, puxa, não sei, tá faltando algo, não é isso, sabe? Não, sem meio saber ainda o que fazer com a escrita, mas com uma sensação de falta mesmo, de eu queria encontrar um jeito de usar a escrita, né? De trabalhar até com a escrita, se fosse possível, mas sem um caminho definido, porque eu nunca tinha me visto como uma romancista, né? Eu tive é, a minha escrita sempre foi muito mais voltada mesmo para a poesia durante muitos anos, para crônicas também. Eu gostava de escrever crônicas e desabafos, né? Que a gente vai, tipo, um diário ali colocando, no, mas muito poética. A minha escrita sempre foi muito poética, muito é, em cima mesmo da poesia. E então acho que até por isso eu não me vi escrevendo um romance. E aí eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento e participar ali de grupos de meditação, blá blá blá. E no meio desse processo, que foi bem forte para mim, de autoconhecimento e de cursos de meditação e cursos de curas energéticas, todas que existem. Eu passei muitos anos fazendo, passei uns 3, 4 anos só fazendo cursos disso. Cheguei até a pensar em trabalhar como terapeuta holística, fiz quase um ano de psicologia, de pós-graduação em psicologia transpessoal, mas no meio desse processo todo, me veio uma história na cabeça, tá? E veio muito forte essa história, esses personagens, né? E eu não sabia o que aquilo significava, porque é o que eu te falei, eu nunca tinha trabalhado com escrita, né? Assim, eu nunca tinha me visto
como uma romancista. E aí eu achava que era uma coisa, mas eu tinha que dar algum significado para aquilo, porque estava muito forte mesmo, e eu achava que era coisa de vida passada, porque tinha tudo a ver ali com o momento dos cursos de autoconhecimento. E aí eu conversando com uma prima, que é uma amiga também muito querida, eu contava essa história desses personagens que estavam ali na minha cabeça o tempo todo para as pessoas mais íntimas. Então, minha terapeuta sabia, as minhas melhores amigas, e eu contei para ela, e ela falou assim: poxa, mas você gosta tanto de escrever? Você já parou para pensar que essa história que você me contou podia ser um livro? E ali, sabe quando parece que é um raio, assim, que cai, eu não sei, tipo foi aqueles momentos que podem mudar a tua vida e no fim acabou mudando mesmo. Porque eu falei, nossa, é verdade, eu vou escrever. Eu tinha que fazer alguma coisa com aquela história, né? Eu estava bem alucinada com aqueles personagens mesmo na minha cabeça. E aí eu comecei a escrever, sem saber se ia ser um romance, sem saber se um dia eu ia pensar em publicar, nada, mas realmente para colocar aquilo para fora, aquela história ali para fora, porque eu estava ali há só um mês com aquilo na cabeça e estava me sentindo meio obcecada ali com aquela situação e até como eu falei, não, vou escrever até como um processo de botar para fora de cura mesmo, de terapia mesmo. Terapia, exatamente. E aí foi que em 3 meses e meio, eu tinha o romance, meu primeiro romance escrito. Mas eu ainda não pensava em publicar. Só que nesse processo, entre começar a escrever e terminar de escrever, e foi um processo muito intenso, porque eu parei de fazer, eu já não trabalhava mais com marketing. Na época eu tinha uma filha, a minha filha tinha 2 anos, era bem pequenininha, e o meu marido estava com condições, né, tinha condições, então a gente tinha uma boa condição financeira, e ele falou, você não quer parar de trabalhar com isso? Você não está feliz, eu sinto que você não está bem, que você não está encontrada, realizada. Então, e eu aceitei totalmente, porque além de me dedicar à maternidade, de poder ficar em casa e, né, mais com a minha filha, eu realmente não estava 100%, eu não estava realizada com marketing, eu não me sentia uma profissional feliz, assim, né? E além disso, veio aí a possibilidade de você, de repente, se dedicar, talvez, à escrita. Babi, vamos fazer o seguinte, eu tenho que parar esse primeiro bloco, mas eu queria perguntar para você, como eu sempre faço, para os nossos convidados, para as nossas convidadas, o que a gente vai ouvir agora na sintonia da 102,1 FM? Oba, vamos ouvir Pais e Filhos. Legião Urbana, Pais e Filhos, é isso. Escolha da escritora, da romancista Babi Assetti, que passa hoje pelo programa Alternativa A. Não sai daí, a gente volta já.